Olá, amigos, que bom estarmos novamente aqui reunidos, né? Vamos hoje pegar um ganchinho aí no mês, né? Nesse mês que está se tratando sobre o Diga Não ao Suicídio, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que vocês pudessem dar um like aí embaixo para ajudar, né, no nosso vídeo. Clica no sininho para você poder estar recebendo as notificações, né, quando novos vídeos forem postados. E compartilha com os amigos, né? Às vezes é necessário que eles também ouçam, né, que eles também tenham uma pequena informação a respeito de algum dos nossos temas. Vamos então elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso mestre e amigo, e vamos agradecer a Ele a oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus. Que Jesus possa nos intuir, né, a mim nas palavras e a vocês no entendimento. Bom, o que é o suicídio? Né? O suicídio é o desgosto pela vida, o desespero, né? Um desespero que pode levar o indivíduo a cometer suicídio, que é definido como a destruição direta da vida por impulso próprio. No Livro dos Espíritos, na questão 944, diz que o suicídio é uma transgressão da lei divina e que os que causam ou não impedem o suicídio são mais culpáveis do que ele próprio, né? Então, é dever de cada um de nós estar atento a sinais que o nosso próximo possa estar dando a respeito dessa intenção, né? E fazermos o que for possível para demovê-lo dessa ideia. O desgosto pela vida se dá quando nós somos abatidos pelo desespero, pelo desalento, né? Quando não somos gratos ao que Deus nos deu de melhor, que é a vida. Deus levará em conta a intenção da pessoa e a expiação será proporcional à gravidade da falta. Mas fica claro que o suicídio não repara, não resolve, não ajuda e não livra ninguém de nada. Só quem é capaz disso é o amor. O suicídio, ao contrário, ele agrava muito a situação de quem o comete, né? O suicida, ele sofre assédio espiritual por indução, antes e depois do suicídio, porque estamos, né, de acordo com a nossa faixa vibracional, ligados a espíritos com a mesma afinidade, com as mesmas intenções que nós. Então, nós devemos, Jesus disse, né, vigiai e orai. Vigiai os vossos pensamentos e orai para que eles te direcionem para um caminho melhor. O suicida, ele culpa sempre alguém ou alguma coisa pelo seu ato. E ele normalmente deixa uma carta, né, explicando o porquê de ter cometido tamanha atrocidade. Ele, dependendo da região, se priva da oração, porque algumas religiões não fazem orações para quem desencarnou dessa maneira. A Igreja Católica mesmo é uma, a menos que isso tenha mudado, que eu não acredito, eles não fazem oração por quem se suicidou, né? Que uma das pessoas, um dos mais necessitados de oração são os que mais são privados, né? O suicida, ele prejudica a família financeira e emocionalmente, né? Principalmente se ele for o arrimo dessa família, né? Pensa na situação dos que ficam. O suicídio pode trazer consequências desastrosas para uma reencarnação,
E nós vamos ver a seguir, né, algumas dessas probabilidades, dependendo do tipo de morte. Existe o suicídio consciente, que também é chamado de suicídio direto. Né? Quando ele se dá por enforcamento, por exemplo, ao reencarnar, o corpo pode apresentar problemas de tireoide, problemas da fala, paraplegia infantil, tudo relacionado a essa região. A pessoa pode também atirar-se das alturas, né, de um prédio, de um abismo, um precipício, né, acarretando num possível aleijamento na vida futura. Pode ser também por ingestão de veneno, muitos se suicidam dessa forma, né? Aí eles numa outra encarnação podem trazer problemas circulatórios, né, ou malformação congênita. Se a pessoa deu um tiro na cabeça, pode vir com idiotia, com agromegalia, problemas auditivos, cegueira, mudez. Depende do órgão ou dos órgãos que foram mais afetados. Se deu um tiro no coração, pode apresentar uma cardiopatia congênita. Se ele se afogou, né, se ele cometeu suicídio por afogamento, ele pode apresentar uma efizema pulmonar, por exemplo. Né? Nós também temos o suicídio inconsciente, que é chamado de suicídio indireto. É quando a pessoa, por exemplo, dirige em alta velocidade. Né, ela se enquadra nessa forma de suicídio inconsciente. Quando ela fuma, né, ela desencarna por conta desse problema, ela pode vir com problema pulmonar, por exemplo. Né? Se usa drogas, pode vir com deficiência de aprendizado, com problema cerebral. Quando ela tem uma má alimentação, ela pode vir com problema de estômago. Né? Remédio em excesso pode causar também problemas do estômago, do coração. Todas essas formas são formas de suicídio indireto. Por quê? Porque são coisas que nós fazemos que abreviam a nossa existência. Né? Tudo isso nos foi dito pelo Chico no programa Pinga Fogo de 1971, né, na parte 3, quando ele fala sobre o suicídio e as doenças congênitas. Quais são as causas que podem levar o indivíduo ao suicídio? Uma das causas é a ociosidade. Gente, não tem nada pior do que uma mente desocupada. Por isso que a gente fala tanto, né, no trabalho edificante, não importa qual seja o seu trabalho, uma leitura, né? Quando você de repente não está numa situação de trabalhar, você pode ler, você pode fazer um artesanato, existem muitas coisas que você pode fazer para ocupar a sua mente, porque a gente já ouviu o ditado, né? Que mente vazia, mente ociosa é oficina de quem? Do diabo, não foi assim, né, o ditado? E é verdade, porque quando nós estamos ociosos, nós damos margem a pensamentos destrutivos. A falta de fé também é uma causa. A pessoa que se afasta de Deus não encontra razão para a vida. Né? Isso também acarreta numa descrença na imortalidade. E ela passa a acreditar que tudo acaba com a morte. O que nós sabemos que não é verdade, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, fala sobre a frouxidão moral. Eu vou deixar aqui anotadinho para vocês darem uma lidinha lá, né? É capítulo 5, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A falta de paciência, a falta de resignação também são coisas que podem levar ao suicídio. E quais são as consequências do suicídio?
Primeiro, né, tá lá na questão 957 do Livro dos Espíritos, é o desapontamento, né, quando a pessoa percebe que a morte não acabou com nada, muito pelo contrário, agravou e muito o seu sofrimento. Né? O suicídio também, ele lesiona o perispírito e muitas vezes isso acarreta numa má formação ou um problema, né, físico numa próxima encarnação. Também dificulta o desligamento do corpo, né? Porque o espírito não teve aquele tempo hábil de se desligar do corpo físico, então o espírito fica ali muitas vezes até presenciando a decomposição do seu corpo físico. Isso também gera o quê? Uma perturbação espiritual, porque muitas vezes ele acha que ainda está no mundo dos encarnados, como ele não teve esse tempo, esse preparo, esse conhecimento, né, dessas causas, ele pode ficar ali achando que está vivo, porque na verdade ele está. Só quem morre é o corpo físico, o espírito desencarna. Então, gente, vamos estudar o Espiritismo, né? Porque ele nos mostra quais são os caminhos que nós devemos seguir. Lá também nós vemos relatos dos próprios suicidas falando da sua situação infeliz lá no plano espiritual, né? E prova que ninguém pode violar impunemente as leis de Deus. O espírita tem, assim, muitas razões para opor-se à ideia do suicídio. Nós podemos ver no capítulo 5 do Evangelho, no item 17, que o Espiritismo nos dá a certeza de uma vida futura, a certeza de que se nós abreviarmos a vida, nós não só estaremos acabando, nós não estaremos acabando com o sofrimento, mas estaremos cavando um sofrimento ainda maior. Nós teremos um obstáculo também à reunião com os nossos afetos, né? Que esperamos encontrar quando desencarnarmos, porque isso nos distancia muito, né, desse reencontro. E quais são os antídotos ao suicídio? Primeira coisa é a prece, né? A prece, ela restaura o bom ânimo, a vontade, a coragem, né? Fazer prece pelo suicida para que eles se reergam e se preparem para encarnações regenerativas também é uma forma de caridade, né? Eles, na verdade, precisam ir muito das nossas orações. Quando nós fazemos uma oração, né, para esses desencarnados, eles muitas vezes na escuridão em que se encontram conseguem vislumbrar uma luz, né, que é como um chamado que os direciona novamente para os caminhos que nos levam até Jesus, né? Quem ora com fé e se conecta com Deus também está fazendo uma caridade e também está se protegendo desse tipo de pensamento, né? A oração funciona como uma internet divina. Quanto mais fé nós tivermos, mais rápida será a conexão e o download que nós fazemos com essa espiritualidade. Outra forma de nós nos prevenirmos disso é trabalhar sem queixa, né? Ajuda o homem a suportar essas vicissitudes. O trabalho, ele enobrece, ele eleva, né? Mas é o trabalho sem queixa, o trabalho edificante. Uma consciência tranquila, né? Através de uma vida honesta, justa e evangélica, também nos protege desse tipo de pensamento. E o maior de todos, né, que é a prática da lei do amor, a prática do perdão. Se nós
fomos assaltados por esse tipo de pensamento, que nós possamos buscar os amigos, a família, né, que tem importante papel no auxílio para a recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo, né, para esse equilíbrio nosso mesmo, se nos vermos envoltos com esse tipo de pensamento. O suicida, ele causa grande transtorno e sofrimento aos familiares, e deverá responder por isso também. Né? Nós somos responsáveis pelos sentimentos que nós despertamos nos outros, tá bom? Se pensamentos suicidas nos vêm à mente, é necessário vigiar e orar, levar uma vida pautada nos ensinamentos do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E vamos assim então, né, encerrando o nosso tema de hoje, agradecendo a Deus e a espiritualidade maior, né, por estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus, que possamos enviar vibrações de amor e luz a todos os cantos deste planeta onde haja um gemido de dor, que as nossas vibrações possam chegar até o umbral, a crosta, ao Vale dos Suicidas, a todos esses espíritos que se encontram em sofrimento por conta de atitudes não muito edificantes, né, que tiveram aqui, que eles possam ser abraçados por nossas orações, por nossas vibrações reconfortantes, e que nós também, né, possamos vibrar por nós mesmos, para que esses pensamentos não façam morada, né, na nossa mente, no nosso coração, que possamos ser a paz daqueles que se encontram em desespero, que possamos levar um pouquinho dessas nossas reflexões para a nossa semana e que possamos estar com o coração aberto para agasalharmos aqueles que nos procurarem, aqueles que estão envoltos com esses pensamentos suicidas, que possamos ser a luz, né, que os direciona para os bons caminhos. E se Deus nos permitir, que possamos estar aqui novamente na próxima quarta-feira. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada a todos.